Olá, meu nome é Regiane, eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas. Eu vou relatar para vocês um pouco da trajetória do meu trabalho de mestrado, intitulado A Paisagem de Bonito em Mato Grosso do Sul sob a ótica dos sujeitos. Ele foi realizado sob a orientação do professor Mauro Henrique Soares da Silva e sob a coorientação do professor Eduardo Salinas Chaves. A área de concentração é a análise geoambiental e produção do território, e a linha de pesquisa é dinâmica ambiental e planejamento. A ideia inicial desse trabalho surgiu em 2019, enquanto eu cursava a disciplina de paisagem como categoria de análise nos estudos geográficos, ministrada pelo professor Mauro, onde nós realizamos um trabalho de campo nas cidades de Bonito e Jardim. E aí, nesse primeiro slide, eu apresento uma foto do Rio Formoso no balneário municipal, que foi uma das minhas fontes de inspiração. E isso é para dizer que o trabalho de campo na geografia ele acaba sendo fundamental, porque é a possibilidade que o aluno tem no sentido mais amplo de relacionar a teoria com a prática, né? Que é no campo que nós confrontamos com a realidade, que é fundamental. Nesse segundo slide, eu apresento para vocês alguns dos sujeitos que foram entrevistados durante a realização do nosso trabalho de campo. Nessa primeira foto, nós temos a entrevistada Ana, na segunda, a entrevistada Juraci, na terceira foto, o entrevistado Marcos. E a hipótese desse trabalho é de que os sujeitos das paisagens, da paisagem de Bonito, eles podem ser fonte considerável de informação para que a gente realize análises e que a gente pudesse compreender essas dinâmicas da paisagem local e toda a sua complexidade, identificando assim alguns impactos, sendo eles positivos ou negativos, inclusive decorrente do uso e ocupação do solo da região, né? E tudo isso considerando sempre o olhar do indivíduo, dos sujeitos, assim como suas memórias, os relatos do cotidiano, para que a gente pudesse desvendar os aspectos invisíveis dessa paisagem e que esses nos orientassem também na compreensão da organização atual dos elementos visíveis dessa paisagem. Aqui eu trago uma foto que eu tirei na nossa visita à Gruta do Lago Azul, que é tombado patrimônio histórico, né, pelo IPHAN, e como objetivo geral desse trabalho, né, como objetivo norteador, nós visávamos compreender as percepções dos moradores locais em relação às dinâmicas da paisagem no município de Bonito, em detrimento das mudanças, né, decorrentes da implementação da atividade econômica que é o turismo na região. E aí nós subdividimos os objetivos específicos em três, sendo eles o primeiro, identificar as paisagens expressas nas memórias vividas pelos sujeitos de Bonito, Mato Grosso do Sul, representando assim
as paisagens pretéritas. Como um segundo objetivo, nós colocamos analisar a percepção dos sujeitos em relação às alterações paisagísticas decorrentes das mudanças de uso e ocupação do solo em Bonito, bem como os elementos de importância cotidiana para os sujeitos da paisagem atual, representando assim as paisagens presentes, do momento presente. E, em terceiro lugar, como terceiro objetivo, nós visávamos compreender os impactos da atividade turística e as mudanças no uso do solo, além das perspectivas futuras sobre a paisagem de Bonito pelo olhar do sujeito. Aí, brevemente, eu vou falar um pouco para vocês sobre a revisão de literatura que nós realizamos, né? Iniciamos com um estudo da paisagem, em seguida nós falamos sobre a fenomenologia e a percepção da paisagem. Em terceiro lugar, foi realizada a característica físico-geográfica de Bonito, Mato Grosso do Sul, especificamente da bacia hidrográfica do Rio Formoso, que é onde estão localizados a maior parte dos atrativos turísticos do município. Então, falando um pouco a respeito do estudo da paisagem, a categoria de análise paisagem, ela é considerada polissêmica, né? Ela tem uma série de significados. Então, durante o trabalho, nós percorremos e buscamos uma abordagem de diversos autores, assim como o Tricart, né, que trata um pouco da questão da ecodinâmica da paisagem, e ele, aqui eu trago uma citação de 1977, onde ele fala que a paisagem é uma dada porção perceptível a um observador, onde ocorre uma combinação de fatos visíveis e invisíveis, e interações as quais, num dado momento, não percebemos senão o resultado global. Então, nesse sentido, fazendo uma analogia com as paisagens, quando a gente fala sobre o visível, é que a gente consegue ver apenas a ponta do iceberg. E, na verdade, né, o que nós precisamos muitas vezes se atentar são com os elementos que são os invisíveis, onde na verdade a maior parte do iceberg é a que está abaixo, né, da água. Nesse sentido, nós trazemos também uma outra citação aqui do Sochava, né, que ele traz uma abordagem da teoria geral dos sistemas e do geossistema, que é onde ocorre a interação entre a sociedade e a natureza em diferentes espaços. Então, nesse sentido, nós conseguimos trabalhar com a abordagem visando também a relação homem-natureza e as questões antrópicas, que são importantíssimas quando você pensa em desenvolver algum trabalho. Trouxe também aqui uma abordagem do Bertrand, um pouco mais recente, que é uma visão, né, da literatura francesa, onde a paisagem não é uma simples adição de elementos geográficos disparatados em uma determinada porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos,
que reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazendo a paisagem um conjunto único, indissociável em perpétua evolução, né? Que é uma das considerações mais importantes aí, ao meu ver, né, a respeito dessa complexidade da paisagem. Eu acho que o Bertrand consegue retratar muito bem essa complexidade e essa interação entre as diversas esferas, né, física, biológica, e essa interação com o homem. E trouxe também uma citação do Absaber, que é um livro, assim, ele tem uma coletânea que é um carro-chefe para quem pretende ler e discutir sobre isso. E ele fala a respeito da consciência com relação à preservação das heranças paisagísticas e ecológicas, né, que é com relação ao que nós vamos deixar para as nossas gerações futuras, né, com relação a essa preservação das heranças paisagísticas. Em seguida, eu vou falar para vocês a respeito da fenomenologia e da percepção da paisagem, que ela vem como um suporte teórico, né, metodológico para o desenvolvimento dessa pesquisa, onde nós a fenomenologia, né, ela surge de outras ciências, que no caso é a filosofia, são as ciências sociais, né, ela vem da psicologia, e aí a geografia humanista, né, ela faz então um estudo muito variado, focado no ponto de vista das pessoas que vivem os lugares, né, os espaços, as paisagens. Então, a fenomenologia, ela é originalmente uma filosofia que surgiu no começo do século XX, e ela se propõe a ajudar a entender essas relações entre o sujeito e o objeto, né? Ou seja, entre aqueles que querem pesquisar e aqueles que vivem as coisas. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, pensando então na geografia humanista, a, a fenomenologia, ela vem para dar esse suporte, né? Ela ajuda a gente a entender a paisagem, o lugar e o próprio espaço. Não como algo para fora de nós, mas como algo que implicam as próprias pessoas que vivem esses lugares. Então, por isso que a gente fala que a fenomenologia é a ideia do fenômeno, né? É a inteireza, porque ela articula ao mesmo tempo a paisagem e o sujeito que vive essa paisagem. Então, no entanto, a geografia humanista fenomenológica, ela é uma geografia que não vai separar, por exemplo, a dimensão física da humana, né? Mas ela vai compreender a geografia como ela é vivida, como ela é experienciada, articulando sempre essas duas vertentes. E já na perspectiva humanista fenomenológica, é importante justamente porque a gente consegue incorporar essa perspectiva de como os fenômenos afetam ou aparecem para as pessoas que estão implicadas nele, né? Por exemplo, num estudo de planejamento ambiental, é imprescindível que a gente consiga incorporar o que as pessoas pensam sobre seus lugares, né? Sobre o ponto assim de correr o risco de ótimas políticas públicas pensadas sem considerar essas experiências das pessoas fracassarem, né? Então, a fenomenologia, ela vem nesse sentido, para dar esse suporte. E nesse sentido, uma das
maiores literaturas que nós temos é o Ifutuan, né, que ele traz uma abordagem da percepção voltada para o meio ambiente. E aqui eu trouxe uma citação do Tuan, de 1982, que através do estudo da relação das pessoas com a natureza e dos seus sentimentos e ideias sobre os espaços, das paisagens e lugares, a geografia humanista reflete então sobre esses fenômenos geográficos, né, a fim de melhor entender o homem e a sua condição. Então, em seguida, eu trouxe uma citação mais recente de uma tradução de 2012, né, do livro Topofilia, que para cada sujeito ou grupo a paisagem terá um significado, porque as pessoas atribuem valores e significados diferentes às paisagens, traduzidos em sentimento de enraizamento, pertencimento ou desapego a lugares, né? Em seguida, o termo topofilia, que ele faz uma associação do sentimento com o lugar, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. E assim a gente finaliza com a citação do Eduardo Marandola Júnior, né, que é uma literatura mais recente, que ele afirma que a fenomenologia, ao lado de um pensamento social e filosófico contemporâneo, é uma possibilidade para a compreensão da experiência no mundo atual, né? Então, assim, é uma resposta para as nossas angústias, para as nossas crises, para as nossas transformações. Nesse sentido, nós fizemos, então, um levantamento das características físico-geográficas do município de Bonito, no Mato Grosso do Sul, trazendo um recorte da bacia hidrográfica do Rio Formoso, né, que ela é, ela, nesse caso, ela não excede os limites do município. Aqui nós temos o núcleo urbano do município de Bonito, né? Esse primeiro mapa aqui nós conseguimos ver Mato Grosso do Sul. Aqui nós trouxemos o recorte do município de Bonito e, em seguida, o recorte da bacia hidrográfica dentro do município, para ter uma dimensão dessa área de estudo. Nós fizemos, então, um levantamento da geologia, fizemos a hipsometria, declividade, geomorfologia, rede de drenagem e solos da bacia, com base nos mapeamentos realizados pelo Ângelo, né, que ele fez um estudo geral do município como um todo. Em seguida, eu trouxe aqui um recorte, né, da bacia hidrográfica, onde foi realizado um estudo do uso da cobertura da bacia, uso e cobertura da terra da bacia hidrográfica do Rio Formoso, no ano de 1987. Essa área aqui, bem verde, é a parte onde está localizado uma parte do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Então, nós conseguimos observar que existem várias áreas verdes, né, várias áreas de solo aqui, que é esse lilás, e algumas áreas agricultáveis. Neste segundo mapa, traçando um comparativo do uso e cobertura da terra no ano de 2016, a gente já consegue ver que houve um aumento expressivo das áreas de pastagem, que é esse verde clarinho, né, mais adentro da bacia, e um aumento expressivo da agricultura.
Aqui a gente consegue visualizar ainda melhor, colocando os mapas pareados, a gente consegue ver, né, o quanto que aumentou essas áreas agricultáveis, principalmente causando uma uma pressão aqui ao redor dessas áreas do parque, né, nacional da Serra da Bodoquena, que é uma unidade de conservação, e principalmente das áreas de pastagem. Então, houve um aumento da agricultura e da pecuária, né, traçando esse comparativo aí de quase 30 anos de 87 a 2016. Com base nesses estudos, nós desenvolvemos uma metodologia, né, que foi subdesenvolvida em 3 etapas. Na primeira etapa, nós realizamos a aprovação do nosso projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisa no Brasil, né, a Plataforma Brasil. Nós realizamos primeiramente uma revisão de literatura, fazendo um levantamento de artigos, livros, teses, dissertações. Em seguida, nós desenvolvemos um roteiro de entrevistas, né, para poder ir para o trabalho de campo. Foi a nossa segunda etapa, com tudo isso já elaborado. E nesse segundo momento, nós realizamos então o trabalho de campo, na cidade de Bonito. Nós realizamos as entrevistas semi-dirigidas, foram 17 pessoas entrevistadas, né, traçando sempre um perfil desde que as pessoas residissem há no mínimo 20 anos no município. A nossa pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa e ela é pautada na análise do discurso e na percepção dos sujeitos da paisagem. E em um terceiro momento, né, metodologicamente, foi realizada a transcrição integral dessas entrevistas, foi realizada a análise das informações geradas em campo, foi realizado em seguida a interpretação dessas respostas e narrativas, e por fim nós selecionamos 12 entrevistas, né, para trabalhar na dissertação. E para isso, né, para que a gente conseguisse desenvolver um diagnóstico e uma análise das áreas degradadas na na cidade de Bonito. Aqui eu trouxe um fluxograma só para tentar mostrar de forma mais resumida, né, o percurso desenvolvido nesse trabalho, onde o nosso objetivo inicial era compreender a relação homem-natureza, né, e fazer um estudo da paisagem através da percepção dos sujeitos dessa paisagem, e para a gente tentar identificar as percepções deles a respeito do turvamento do Rio Formoso. Para isso, nós realizamos um trabalho de campo, né, pautado em entrevistas qualitativas, entrevistas semidirigidas que foram desenvolvidas aplicadas junto à comunidade, com moradores que residiam há mais de 20 anos no município. Em seguida, nós realizamos a transcrição dessas entrevistas, tabulamos os dados e realizamos a caracterização físico-geográfica do, do município, da bacia hidrográfica, né, do Rio Formoso. Foi realizado o geoprocessamento com imagens Landsat 5 e Landsat 8 para a gente poder
fazer um levantamento das áreas agricultáveis, da pecuária, do turismo, e para que a gente pudesse realizar também esse inventário da paisagem da bacia hidrográfica do Rio Formoso, né, através desse comparativo do uso da cobertura do solo, que foi realizado em 87 e 2016. Então, com isso a gente conseguiu visualizar algumas vulnerabilidades, né, o, a nível com o objetivo de pensar em algum planejamento, né, para gestão ambiental, e também para a organização de um diagnóstico e de uma análise, para conseguir dar um retorno para essa comunidade. Os resultados e a discussão do nosso trabalho, eu trouxe aqui um gráfico, né, que nós elaboramos com os entrevistados que foram selecionados para esse trabalho. Então, foram 4 entrevistados de 20 a 29 anos, foram 2 entrevistados de 30 a 39, um entrevistado de 40 a 49, 2 entrevistados de 50 a 59. O nosso maior percentual foi de 60 a 69 anos, né, que foram 5 moradores, e de 70 a 99 foram 3 moradores. Sendo assim, nós tivemos uma diversidade amostral, onde conseguimos analisar as percepções de jovens, de adultos e de idosos, né. Então aqui nós criamos essa tabela com nomes fictícios, atendendo aí ao regulamento do Comitê de Ética em Pesquisa no Brasil, com os nomes fictícios, a idade real de cada entrevistado, né, e o tempo que residia em Bonito. E aí nós descrevemos também o contexto dessa entrevista, né. E aí eu conto um pouco a respeito de como foi realizado esse contato, né, como nós chegamos a campo, como nós chegamos a esse entrevistado, o que que foi feito, porque não esquecendo que, né, nós trazemos conosco, né, a corporeidade, nós somos corpos em campo e não somos neutros. Então eu fiz questão de descrever um pouco dessa contextualização para a realização e desenvolvimento de cada entrevista. E as entrevistas, né, semidirigidas foram todas gravadas mediante consentimento, né, de cada entrevistado, e duravam de minutos a algumas horas, né, que é algo que o pesquisador não consegue controlar, que depende muito do momento, né. Então aqui já trazendo um pouco dessa dessas entrevistas, né, do nosso trabalho de campo, eu falo para vocês um pouco a respeito das paisagens pretéritas, né, das memórias dos sujeitos da paisagem, um pouquinho de lágrimas, mas é emoção, minha filha. Então aqui, eu trouxe para vocês um fragmento da oralidade do senhor José, né, de 90 anos de idade a 68 anos, residente no município de Bonito. E aí ele relata que em Bonito era cheio de índio. Trabalhei com índio muitos anos, fazendo emancipação para eles, registrando eles como gente, para poder ter título, para poder votar. Um pouquinho de lágrima, mas é emoção, minha filha. Então, nesse fragmento, a gente consegue observar que as paisagens pretéritas de Bonito, elas foram habitadas por outros sujeitos,
né, além do homem branco, elas foram habitadas por índios, né, que hoje estão lá, morando, residindo em regiões mais distantes, na Serra da Bodoquena, no pé da serra, em suas aldeias. Em um segundo trecho, nós trazemos aqui uma fala do seu Joaquim, de 65 anos de idade, residente há 45 anos em Bonito, onde ele diz aqui as pessoas passou a viver muito, depender muito naquela época era pecuária. Depois veio a agricultura, depois veio o turismo e fechou tudo. Então, ele tenta retratar para a gente nessa fala que com a chegada da pecuária e da agricultura, juntamente com o turismo, as áreas que antes eram liberadas para a população, né, foram foram agregando valores, eles foram agregando valores a essas paisagens que hoje são comercializadas pelo trade turístico, né? Sejam os atrativos, né, os donos de pousadas, os passeios de bote, as trilhas, as cachoeiras, né? E tudo isso por conta da extrema beleza cênica das águas e das paisagens que, que são encontradas nessa região por conta do relevo kárstico. Em seguida, tem uma fala dizendo: destruíram o patrimônio cultural da cidade, que era a praça, né? E que estava desde o começo da fundação da cidade. Tinha uma fonte, tinha um parquinho para as crianças bonitenses. E hoje você não tem nada daquelas. Tem aquelas duas piraputangas, tem aquele espaço lá de lazer, que são as barraquinhas que ficam vendendo aquelas porcarias do Paraguai para as crianças, que a gente vai lá e passa o maior perrengue. Então, isso retrata também a indignação né, da Maria, de 32 anos de idade, residente, nascida e criada em Bonito, né, há 28 anos, que só saiu para estudar, que as pessoas tinham pertencimento àquela paisagem, né, àquela fonte que tocava uma música, e que muitas vezes é importante ter essa escuta profunda, né, da própria população, para você poder compreender quais são os elementos que são de real importância para eles. E aqui eu trago algumas fotos que é do arquivo pessoal da entrevistada Joana, que é da inauguração da Praça da Liberdade, né, que é um ponto de encontro até hoje para os jovens, para os adultos, para os turistas, né? E aqui uma foto da fonte também iluminada à noite. Isso em 1980. Trago aqui agora uma foto retratando uma das ruas principais da cidade, que é a Rua Pilar de Rebuá, em 1969, que faz parte do arquivo pessoal também da entrevistada Joana. E aí eu trouxe um fragmento da oralidade do entrevistado Marcos, que ele dizia: eu conheci aqui em 68. Bonito só tinha duas ruas, Pilar de Rebuá e Costa Leite. O resto era só carreirinho aí, entendeu? E aí, em seguida, eu trouxe essa foto realizada durante o trabalho de campo, que é dessa mesma rua atualmente. E, e aí um relato da Catarina, onde ela diz: a gente passava na rua e era só mato. Eu cheguei aqui na época que era só mato, não tinha esse centro bonito não, a praça era uma misericórdia, né? E rio. Mas, então a gente consegue aqui traçar a visão também de duas pessoas, né, de diferentes faixas etárias a respeito dessas paisagens que foram alteradas. E um dos traços marcantes também, né, relatados durante as entrevistas é
desse hábito dos jovens bonitenses andarem no meio da rua como uma forma de apropriação do espaço e para dizer que: "Olha, eu também tenho pertencimento a esse lugar", porque é como uma forma de autoafirmação mesmo, porque, essa praça, né, e essa rua principal, ela foi desenvolvida e ambientada, né, com árvores, pórtico, monumentos para o turista, para atender o turista, até mesmo essa forma de calçadão, né, que é visando o o atendimento ao turista, né, até mesmo pelas fachadas das lojas a gente consegue identificar isso. E aí eu trago para vocês agora a percepção do sujeito para a paisagem atual de Bonito. Então essa foi uma foto que nós fizemos da fonte, né, da Praça da Liberdade, em Bonito, realizado durante o 16º Festival da Guavira. No dia que nós chegamos para o trabalho de campo, estava acontecendo o Festival da Guavira. E, e aí eu trouxe um fragmento da oralidade da Joana, onde ela diz para a gente assim, que a gente vê assim, a cidade se desenvolvendo, e daí de uns 20 anos para cá esse progresso chegou mesmo, né? Você pode ver que a gente tem uma superestrutura de hotel, chega em um passeio e tudo é muito organizado, as coisas funcionam assim, é dentro do setor turístico da cidade. Mas a gente percebe uma ausência da população local inserida dentro dos melhores empregos, e você percebe tanto que a cidade poderia ser desenvolvida diferente também para quem vive nela. Você ter um transporte público que te leve até os lugares, porque tem pessoas que não têm. Em dias de chuva, por exemplo, a dificuldade de ir e vir, né, de vir e ir para a cidade. Então, aqui segue uma fala retratando um pouco dessa paisagem atual de Bonito e dessa questão do descontentamento também da população, né, com relação a esse momento atual. Aqui eu trago uma reflexão, né, que a mercantilização da paisagem dificulta o direito à cidade. Então, essa foi uma foto que eu realizei durante o trabalho de campo, né, próximo à trilha boiadeira, e onde tirando a parte central, a maioria das ruas ainda não possuem pavimento asfáltico, não possuem calçadas, né. E aí aqui a Joana relata que a gente vê muito essa carência ainda assim da população, falta de inserção da comunidade dentro da cidade, a própria cidade que é dela mesma, e a gente acredita que para chegar a valer esse certificado de melhor destino de ecoturismo, acho que a principal característica de um lugar é a valorização do turismo, principalmente para quem vive no lugar, né. E aí aqui, uma segunda foto do registro do trabalho de campo num dia chuvoso, né, onde as crianças da periferia, lá do bairro Marambaia, aqui tem algumas crianças de bicicleta, foram nadar nesse lugar que eles chamam de grota, que é onde cai a água fluvial, não, fluvial, da chuva. E aí, nesse sentido, a Catarina relatou, né, Bonito não é só centro, tem bairros de periferia que são muito complicados de você viver, que se a gente não cuidar pode virar algum problema como violência, prostituição, então é complicado, tem alguns pontos que precisam ser revistos, né, então assim, retratando essa parte mais social. Bonito para quem, né? Essa foi a pergunta que gritava na minha mente o tempo todo, bonito para quem, né? E aí
Eu trouxe aqui uma foto que eu realizei durante um dos percursos, né, do trabalho de campo, onde a entrevistada Maria, ela sugeriu que a gente fizesse um percurso de bicicleta, que ela ia me mostrar o lugar predileto de lazer dela. E aí, para minha surpresa, ela me levou embaixo de uma ponte, que ela dizia que lá ainda era o único lugar que ela sentia que ela tinha direito, tinha acesso a esse rio, né, esse rio que até então deveria ser público, deveria ser para todos, né. E aí ela diz o seguinte: "Eu gosto de ir para debaixo da ponte, eu gosto de ficar sozinha, gosto de curtir o rio mesmo, de ficar quieta, eu não gosto de barulho na beira do rio". E essa segunda foto, né, foi durante o trajeto, nós encontramos vários animais mortos, aqui é um tamanduá meleta, né, na rodovia que dá acesso ao balneário municipal, e aí eu trouxe a fala do seu Marcos, que ele dizia: "Ah, vai desaparecer muito bicho, pelo jeito que você vê aí nas estradas, não tem um tipo de bicho que não está morto na beira da estrada". Então, a gente consegue observar aí também, essa questão do impacto, né, da paisagem atingindo não só a flora, mas também a fauna, né. E aí sobre as mudanças nas paisagens de Bonito, retratando um pouco do cenário das mudanças futuras. Então eu trago um fragmento da Joana, que ela diz: "Então, eu considero que várias coisas podem desaparecer, os rios daqui é um deles. Então assim, e sem essa água cristalina, quem vai querer vir para cá?". Você tem aí um crescimento de condomínios fechados, né, com acesso privativo ao rio, e aí você tem uma lavoura que está crescendo. Então, assim, se Bonito continuar do jeito da forma que ela está, eu tenho certeza que em 8 anos ela vai estar com um alto índice de coisas bem preocupantes. E aí o seu Marcos, ele relata: "O rio já mudou um pouco. Antigamente ele corria na boca. Você vai lá hoje, ele corre pelo meio. Mas como ele corre o dia inteiro, você pode brincar o dia todo que a água fica limpinha". A Cristina relatou: "Ah, eu acho que os rios, né? Porque o balneário mesmo, eu percebi que às vezes que eu fui era mais cheio. Agora mesmo ele está bem baixo, né. Antes tinha lugar, assim, que eu tinha medo de entrar. Agora dá até para as crianças entrar, né. Eu acho que os rios podem sim desaparecer". E o seu José, ele relata que nós vamos no segundo ou terceiro ano de água suja de plantação de soja. Então, retratando que isso tem sido algo recorrente, né, na realidade local. E aí aqui eu trouxe algumas fotos, né, do balneário municipal, do essas fotos foram tiradas durante o trabalho de campo com o professor Mauro em 2019, da disciplina de paisagem, em um domingo ensolarado. E a respeito dessas paisagens futuras, eu trouxe aqui, algumas fotos e aí, ó, o Pedro, por exemplo, ele dizia que o problema maior não era o ambiental, o problema é que se o turismo cair em Bonito, nós vamos ter um problema grave social, né, porque tem gente que nunca saiu de Bonito, então, assim, a maioria das pessoas trabalham dentro do trade turístico, dependem disso para sobreviver, né. E prova disso é que a gente viu, como foi complicada, essa questão do impacto social mesmo, que foi gerado, inclusive, com a pandemia aí da Covid, né, e com o fechamento dos estabelecimentos, com essa restrição de visitação e tudo mais.
E aí o seu Marcos ele traz uma narrativa dizendo que a natureza, né, o que eu gostaria que fosse preservado aqui no Bonito é a natureza. Não vai, menina. Esse Formoso aí não vai longe, ele seca, você vai ver. Uai, porque eles estão limpando na cabeceira, estão tirando as matas. Você vai ver daqui uns 10 anos. Então, assim, você vê que os sujeitos da paisagem, eles já têm uma preocupação e esse sentimento topofóbico com relação às paisagens futuras. E aí, por fim, né, uma fala da Joana que ela diz que a gente percebe assim, que ou a gente vai tomar uma iniciativa para reverter, porque todos os rios já não são mais os mesmos. Tanto os córregos urbanos que recebem de tudo, desde sacolinha plástica. No último mutirão que teve há pouco tempo, o pessoal tirou muito bicho morto. Isso tudo nas estradas que ligam aos atrativos, né? E aqui eu trouxe algumas fotos. Aqui é uma foto no perímetro urbano, né? As águas das galerias pluviais que desaguam no Formoso e nos pequenos rios da bacia. Aqui também, no bairro Marambaia, essas duas fotos realizadas no campo, aqui uma foto das estradas que ainda não são pavimentadas, e aqui a gente consegue observar algumas curvas de níveis estouradas também, que na visita de campo junto com o agrônomo da Agraérea, ele fez questão de me mostrar. Então, o que acontece com essas curvas de níveis estouradas? Todos os sedimentos são carreados para o leito do rio, né? E esses rios menores sempre acabam indo para um rio maior. Então, as considerações finais, né, já se encaminhando para o fim, é de que a análise da paisagem pelo viés fenomenológico, além de dar voz aos sujeitos, ela também permite que eles visualizem essa paisagem a partir do olhar do sujeito, né, trazendo à tona essa real importância de conhecê-los e escutá-los, né? As mudanças no uso e ocupação do solo das últimas duas décadas, elas provocaram alterações nas paisagens e nos rios e a consequente degradação ambiental na região de Bonito. Os sujeitos da paisagem, eles possuem um sentimento topofílico de amor, de afeto, de apego e de identidade referente às belezas naturais da região, aos rios cênicos, especialmente pelo Rio Formoso, que é o rio que o bonitense sente que tem um certo pertencimento. E os principais anseios desses sujeitos entrevistados está no desaparecimento desses elementos naturais da paisagem, sobretudo ligados à hidrografia, à flora e à fauna local, né? A maioria dos entrevistados também demonstraram uma preocupação referente às alterações das dinâmicas hídricas locais, que vêm sofrendo constantes alterações, principalmente com relação ao turvamento das águas no período mais chuvoso, por conta, né, dos sedimentos que são carreados para o leito do rio e também pela ausência de manejo do solo. E para que o município realmente possa valer de fato, né, esse título de destino ecoturístico sustentável, é necessário ter uma gestão participativa, onde os munícipes que experienciam a cidade, inclusive diariamente, não só em temporadas, né, que eles sejam realmente ouvidos por esse poder público municipal, porque só assim, né, poderão compreender as dinâmicas da paisagem da região de Bonito através da percepção de sujeitos locais. Para finalizar, eu gostaria de passar um vídeo bem curtinho para vocês, que é Caminhando com Tintim, né? Para mostrar que as percepções, né,
não existe percepção certa ou errada, né, inadequada, mas sim percepções diferentes, né, condizentes com o espaço vivido, né? E é nesse sentido que o aporte da percepção fenomenológica, ele proporciona subsídios para a compreensão vivida pelos indivíduos. E nesse sentido, né, o vídeo Caminhando com Tintim, ele nos mostra as percepções, né, da caminhada do Tintim, que nos ensina sobre caminhos, caminhares e destinos, né? Que chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário. Tintim, Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Música, música. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, 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 o pequeno soltar beijos infinitos e abanar, 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 até não mais enxergar. Quando seu João tá dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho em respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. O segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los. Pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros. A sentir falta quando algum não tá.
Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos. Que o chegar não é mais valioso que a andança. Que o encontro é precioso e necessário. Então, pessoal, queria finalizar aí com esse vídeo do Tintim, né? E agradecer aí a todos vocês. Muito obrigada. E, e aí eu deixo aí uma reflexão que em cada árvore, cada rio, cada pedra estão depositados séculos de memória, né? Se não chama. E quem quiser dialogar e tiver aí alguma dúvida, eu fico à disposição.